Senhor diz assim, 2 Crônicas 1, 5 a 10. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Fala comigo, 1000 holocaustos. E Salomão pede a Deus por sabedoria. Não vai falando nisso, ele chega diante do Senhor. E a Bíblia diz assim, naquela mesma noite, versículo seguinte: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres e que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usastes para com Davi meu pai, e a mim me fizestes reinar em seu lugar. Agora pois, ó Deus, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me pois agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? E eu quero que você abre comigo em 1 Reis 11, 33. Diz assim: porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andou nos meus caminhos para fazer o que era reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez seu pai Davi. Fala comigo assim: eu tenho molde para minha morada. Nós pegamos alguma coisa. Se você pega um recipiente e você coloca algo maior do que é nele, e você vai colocando aquilo, você vai deformando o recipiente, assim ou não é? Então, o que você é transformado por Deus ou deformado pelo diabo. Depende de quem está habitando em você, porque você é uma morada. E muitas vezes nós não nos preocupamos quem está morando em nós, quem habita em nós. Como que essa morada minha está se tornando, que molde que ela está. Eu tive fábrica, eu e o seu pai, há muitos tempos atrás. Há muito tempo atrás. E nós tínhamos uma confecção, uma fábrica, e a gente trabalhava com moda infantil. E quem fazia as roupas era eu, criava os modelos, fazia. Então eu fazia os moldes. Quando você vai comprar uma roupa, você compra uma roupa tamanho PP, né? Assim, XS aqui, tamanho X. Você compra, não, tamanho S. Você compra tamanho M, né? Assim, tamanho L, XL, XXL. Cada roupa dessa tem um molde, tem uma forma que ele é cortado. Ele não é cortado a reveliar. Agora eu cortei, então, mas isso aqui é XS. Não, ele tem uma forma, ele tem um molde que vai colocar em cima daquela roupa e vai cortar aquela roupa perfeitamente do tamanho daquele molde. E nós somos assim. Entende? O que tem moldado a gente? Porque o que vier em cima de nós vai cortar perfeitamente. E Salomão, enquanto Deus habitava nele, o molde que ele tinha era um molde espiritual, de um homem espiritual, de um homem que buscava o bem do povo, de um homem que se preocupava em julgar com honestidade, um homem que queria seguir os passos do seu pai Davi, um homem que queria Deus na vida dele, um homem que entrega 1000 holocaustos ao Senhor só para Deus dar condição para ele começar a reinar. Mas passa-se uns anos e ele começa a coabitar com muitas mulheres, e elas começaram a entrar dentro, os seus deuses começaram a entrar em Salomão e começou a mudar o molde de Salomão. Interessante foi que o mesmo homem que criou
que fez, que construiu o maior templo da época, que foi o tabernáculo, a casa de Deus. Foi o mesmo que levantou casa para Astarô, casa para Amon, casa para Moloque, Milcom, a mesma coisa. Foi o mesmo que abriu um portal dentro de Israel para a idolatria. O mesmo homem que queria Deus na vida dele para ajudar ele a governar. Foi o mesmo homem que permitiu que outros deuses entrassem na vida dele e moldassem ele para uma forma diferente do que era. E quando eu permito, porque o que eu quero dizer para você é que nós, mesmo depois de crentes, nós precisamos nos preocupar depois de cristãos. Quem eu estou deixando entrar na minha vida? Quem eu estou deixando habitar em mim? Porque vai mudar o molde. E esse molde vai ser determinado daquilo que mora em mim. Quem está entendendo? Fala assim, a minha morada é moldada por aquele que mora em mim. Se é Deus, se não é Deus. Eu te mostrei um homem que habitou Deus nele e fez um molde. Íntegro, reto, temente, que fazia a vontade de Deus, que cumpria a vontade de Deus. Um homem que recebeu sabedoria, que foi o homem mais sábio do mundo. Um homem que construiu um império. Um dos homens mais ricos que se teve da história foi Salomão. E esse mesmo homem, ele permitiu que outra coisa entrasse nele e mudasse o molde da morada dele. E aí ele passa de entrar na casa de Deus para adorar, ele passa a entrar na casa desses ídolos para adorar. Então fala com a pessoa do teu lado, fala assim, se Salomão, o homem mais sábio do mundo, pisou na bola, cuidado, vigia. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. O pecado... fez para o senhor chegar comigo. O pecado, ele tem o poder de nos moldar. Entende? Ele vai nos moldando. E nós vamos tomando a característica daquele pecado. Aquele pecado vai tomando a nossa mente. E você começa a ficar desesperado. Porque você precisa continuar alimentando aquilo que está vindo sobre você, aquilo que te domina. Então a sua fome não vai ser mais ler a Bíblia, orar, buscar, mas vai ser praticar aquilo que a tua carne está pedindo. E quando você começa a permitir que o pecado te domine, seja ele por pequeno que seja ou por maior que seja, e você permite que esse pecado te domine, você fica escravo dele. Eu estava atendendo esses tempos atrás uma pessoa, sempre foi da igreja e tal, e aí começou a fazer faculdade, aquela história, né, de você provar que você pode. Eu prefiro que diga que eu não posso. Não tem problema nenhum com isso. Tu é fraca? Sou. Tu não dá conta? Dou não. Tô nem aí. Nunca tive problema com isso. No meu tempo que eu estudava. Claro que era bem menos do que se é hoje, né? Mas nunca tive problema para isso. Ah, você não faz? Não, não faço. Ah, você é boba? Sou. Nunca esse tipo de coisinha conseguiu me influenciar, mas influencia muita gente. Porque quer provar. Eu me governo, eu me domino. Ah, você não vai fazer isso por causa dos seus pais. Eu digo, também. Ah, você tem medo. Ah, você é filhinha de papai. Sou. De 2 pais. Como? Eu digo, daqui e do céu. Nunca tive essa coisa, sabe, de ter que provar. Mas hoje em dia, e essa pessoa, ela foi justamente em cima disso e se viciou em drogas. E não conseguia largar. E chorava. E vinha na igreja, sentava com a gente, aconselhava, eu vou largar. Daqui a pouco a pessoa sumia. 2, 3, 4 dias, ninguém sabia onde estava.
E olha, bom profissional, boa pessoa, mas não conseguiu por causa de influências de amizades. Porque permitiu que o molde de alguém entrasse nele, moldasse ele. E estava perdendo tudo, família, tudo. Graças a Deus, está liberto, amém? Mas poderia estar na estatística de quem não conseguiu se libertar. Poderia estar na estatística de quem realmente está preso até hoje. Então você precisa hoje buscar esse entendimento. Quem é que está moldando você? Quem é que está moldando você? Quem é que está em você te moldando? Quem é que está governando você? Porque se você não se governar em Deus, com Deus, o diabo vai vir e vai governar você. E vai moldar você como moldou Salomão. E não adianta a gente falar, mas isso nunca vai acontecer comigo. Dá uma cutucada no irmão e fala assim, irmão, cuidado. Ninguém dizia que Salomão ia dar nisso. Isso, falando a verdade, isso foi uma das coisas que eu lendo a Bíblia, quando eu vi Salomão aqui, eu digo, não. Eu falei, não tem esperança para a humanidade. Esse homem não tem esperança para a humanidade. Eu acho que é por isso que o Senhor disse assim, uma só mulher. Uma só mulher. Que nós, tanto o homem em nós nos molda, como nós também moldamos o homem, assim ou não é? Há uma transferência. Por isso que um homem que tem uma mulher boa, uma mulher firme, uma mulher de Deus, esse homem prospera, cresce, rompe. O homem quando tem uma mulher que não é uma pessoa de Deus, não é uma mulher que está junto, não é uma mulher que some, esse homem cai. Porque olha só, quando uma mulher é abandonada pelo seu marido, 99% dela cria seus filhos, cuida de tudo. Um homem quando é abandonado pela mulher, mais de 60% a 70% deles largam os filhos, perde, descabeça, erra tudo na vida. Não estou dizendo que a gente é melhor, de forma nenhuma. É o instinto materno. Mas, para vocês terem entendimento, que Deus proibia Israel de se deitar, proibia Israel de se casar com as mulheres de outras raças. Por quê? Porque Deus sabia da influência de uma mulher na vida de um homem. Ou essa mulher levanta ele, ou essa mulher derruba ele. Não tem meio termo. Quem conhece alguém aí que você fala, meu Deus, a mulher destruiu a vida do homem? Quem conhece alguém? É mais fácil uma mulher destruir a vida de um homem do que um homem destruir a vida da mulher. Por causa do poder de influência. Eu não estou dizendo que a mulher é melhor, não. Estou falando do poder de influência que a mulher tem. Então, se você não é casado ainda, escolhe bem antes de casar. Se tu é casado, Deus é bom. Continua firme, casado e ora. O meu marido ora por mim todo dia. Amor, todo dia ele ora por mim. Então ora pela sua mulher todo dia, para ela ser bênção na sua vida. Então, esse molde invisível, seja ele maligno ou benigno, ele está em nós. E ele vem para tentar ou nos fazer como Salomão no início, ou o diabo como Salomão no final. Eu quero muito que ele, quando escreveu Provérbios, Eclesiastes, eu quero muito que ele tenha sido uma fase velho convertido. Quando largou as mulheres, quando as mulheres já não adiantam muita coisa, entendeu? Então ele voltou, estava voltando para Deus. Ele dizia assim, tudo é vaidade, tudo não serve, tudo, né? Eu espero que ele tenha escrito, porque é uma pena saber que Salomão, um homem que teve tanta intimidade com Deus e recebeu tanto de Deus, está no inferno. Não estou dizendo, apóstolo está dizendo que Salomão foi para o inferno. Daqui a pouco está uma live aí falando. Olha, não estou falando que ele foi para o inferno. Eu espero que quando ele escrever Eclesiastes, ele tenha se convertido, amém? Amém? Então vamos lá? Então você é reflexo da sua morada.
E se você é reflexo da sua morada, você precisa se preocupar com quem mora em você. E a minha pergunta hoje é: quem tem morado em você? Porque nós temos demônios da área sexual, nós temos demônios da área de álcool, de cigarros, de drogas. Nós temos demônios nas áreas da ira, do ódio, da mentira. Nós temos demônios para todo tipo de prática que você puder imaginar. O inferno, ele é surtido. Como o reino de Deus, com as igrejas bem surtidas, tem igreja para todo gosto. A gente tem demônio para tudo também no mundo espiritual. Quer dizer, a gente não, que eu não tenho. Mas se tem demônio para todo gosto no mundo espiritual. Então, cada prática que você vai fazendo, você vai trazendo esses demônios para cima de você. E com isso você vai atraindo malignidades para você. Porque quando você... Eu sempre falo que a nossa decisão é a maior briga dentro do mundo espiritual. Quem entende o que eu estou falando? É a maior briga no mundo espiritual. Porque a sua decisão determina quem mora em você. A sua decisão determina quem vai fazer o molde em você. Porque quando o Espírito habita em nós, Ele quer liberar dom de cura. Ele quer liberar dom de libertação. Ele quer liberar dom de amor, dom de hospitalidade, dom de misericórdia, dom de compaixão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele quer liberar dom da palavra. Ele quer dom de aconselho. Ele quer liberar dons. Então Ele vai agregando em nós. Ele vai inchando, Ele vai insuflando o nosso espírito de tal maneira que esse espírito transforma a nossa carne e muda a gente, muda os nossos desejos carnais. Por isso que essa briga dentro do mundo espiritual, ela é muito grande. Porque na realidade tudo que se move hoje só tem um prêmio: eu e você. Satanás, você não vê ele andando de carro, você vê? Está lá andando numa limusine. Olha o diabo andando de carro. Você não vê ele morando numa grande mansão. Você não vê ele contando dinheiro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas você vê ele em pessoas. Porque as coisas é só uma forma que o diabo tem de te prender. Ou de te roubar, ou de te entristecer, ou de manipular você, ou de mexer com você. São as coisas. Isso é coisas. Mas eu e você, nós somos o prêmio final. Ele sabe que ele vai para o inferno. E quanto mais ele puder levar para o inferno com ele, ele vai levar. Porque ele já sabe que ele vai perder. Quem está entendendo? Continua lutando. Eu acho que na mente dele, eu não sei. Nunca entrei na mente do diabo, nem quero. Mas posso conjecturar que na mente dele é o seguinte: quando a gente fizer o balanço final, eu vou ter mais gente no inferno do que ele no céu. Eu ganhei de Deus. Olha a pessoa do teu lado e fala assim: você vai estar em que conta, irmão? Porque a única explicação para o diabo continuar trabalhando tanto, lutando tanto, tirando tantas vidas, ceifando tantas pessoas, é porque ele quer fazer essa conta no final. Ele quer dizer: eu ganhei. Tem mais comigo do que com você. Então você consegue entender que essa briga dele é você? Se você entender isso hoje, eu paro de pregar. Eu digo: alcancei o que o Espírito Santo está querendo nessa noite. É fazer você entender que você é o prêmio. Entende? Tem uma guerra de braço por você. Deus é muito mais poderoso. Mas o problema todo é que o seu livre-arbítrio é que decide. Deus briga, eu já falei. Deus faz todas as coisas. Deus move os céus e a terra. Deus mandou até Jesus pendurado numa cruz. Deus fez tudo o que Ele podia fazer para você dizer sim.
Mas só você diz sim. Deus morreu por todos? Deus morreu por todos? Vou perguntar, não. Deus morreu por todos? Morreu. Todos serão salvos? Entende? Ele morreu por todo mundo. Mas só vai ser salvo quem quiser. Que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador. Quem validar o sacrifício dele na cruz. É como você está aqui em Portugal. Você quer a sua cidadania. Eu acho que o brasileiro já virou meio que um tipo... Eu quero ter 2 passaportes. Eu vou tirar minha cidadania, eu quero 2 passaportes. Meu Deus. Vamos seguindo? Em 2 Tessalonicenses 5, de 19 a 22 diz: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Interessante que fala assim, não apaga o espírito. Ok, mas ele diz aqui, julgai as coisas, faz o que é bom, retém o que é bom e despreza aquilo que é mal. É você que julga. O Espírito só te fala. Quem aqui já fez uma coisa errada e aí o Espírito Santo, aí você fica incomodado? Quem já fez? Aí o nosso coração pesa, você fica triste, você fala, meu Deus, o que é que eu fiz? Aquilo é o Espírito trabalhando em você para você escolher o certo, para você se arrepender, para você nunca mais fazer aquilo, para você entender que aquilo não é bom. Mas o problema é o seguinte, qual o perigo? É que você faz, o Espírito te incomoda. Aí você chora, aí você, quer até morrer, tem gente que quer morrer. Eu quero morrer. E fica ali, porque o Espírito Santo está te incomodando. Na segunda vez que você peca, você já não quer morrer mais. Você só chora. Poxa vida, errei de novo. Errei de novo. Errei de novo. A terceira vez, você já fica... eu estou errando, né? A quarta vez, você fala... Deus me ama. Ele não me rejeita. Não caiu um raio na minha cabeça. Não aconteceu nada de ruim. Não tem problema isso. Você vai apagando o Espírito Santo em você. Entende? Por isso que tem pessoas que pecam. É por isso que tem líderes que pecam e sobem no altar. Eu conheci um líder que estava em pecado de adultério, ministrando ceia. Irmãos, ministrando ceia, pregando no altar. Uma pessoa dessa não apagou o Espírito não, ele congelou o Espírito. Porque já não vê mais nada, já não vê erro mais. E às vezes nós vamos levando nossa vida dessa forma, a gente não consegue ver erro mais nas coisas erradas que fazemos. E começamos a achar que o certo é errado. E aí nós estamos sendo moldados para o mal. Fala comigo assim, sou eu que decido o que fica e o que sai. Fala, o Espírito tem que estar vivo em mim, mas a decisão é minha. Bom, Lucas 11, 24. 2 Tessalonicenses 5. É primeiro? Eu errei? Desculpa. É primeiro? Eu fiz só para saber se vocês estavam atentos. Percebeu, não foi, filho? Eu fiz para testar vocês. Deus da glória. Deixa eu corrigir aqui, né? Ok. Então vamos lá? Lucas 11, 24 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos,
procurando repouso e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Fala, está repreendido. Então, quando eu aceito Jesus Cristo, os espíritos malignos que estavam em mim, eles saem. Ou ficam amarrados ali e vão saindo no decorrer do meu tempo com Deus, da minha conversão com o Senhor. E a casa fica vazia, não tem eles mais, os espíritos saem. E eles começam a rodar procurando um corpo. Porque o espírito precisa de um corpo para habitar. Olha para do teu lado e fala assim: larga de ser bobo, irmão. Que não seja o seu corpo. E ele busca um corpo para habitar. Ele não encontra outro corpo para habitar. Ele diz: vou voltar e vou ver como anda a minha casa antiga. Aí ele chega lá, a casa tá arrumada, tá limpa. Mas se tiver vazia, sem Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele volta e traz mais demônios com ele ainda, porque ele tem que fortalecer. E aí o segundo estágio desse homem fica pior do que o primeiro. É por isso que você vem para a igreja, você cai, você vai ficando pior. É por isso que tem pessoas, o apóstolo estava ministrando isso domingo, tem pessoas que se afastam de tanto vir e ir, vir e ir, vir e ir. Eles se afastam e já não conseguem mais voltar. É por isso que quando às vezes vamos expulsar demônios, tem legião nas pessoas. É por isso que quando a pessoa começa a vir na igreja, claro que se manifestar a gente manda embora, mas deixa essa pessoa se encher mais de Jesus. Porque senão a casa fica vazia. Sua casa não pode estar vazia. Se sua casa estiver vazia, os demônios vão voltar para dentro da tua casa. E vai de novo te aprisionar novamente, uma vez que você foi livre. É por isso que tem algumas pessoas que ficam, desce, volta, cai e volta. Você conhece alguém assim? Bem longe daqui. Ninguém aqui é assim. Bem longe daqui. É só para você ficar esperto. Mas a pessoa cai e volta, cai e volta, cai e volta, cai e volta, cai e volta. Porque ele vai tentar fazer com que você novamente aceite ele. Nós convertemos um bruxo uma vez. Quer dizer, nós convertemos não. Nós pregamos e ele se converteu a Cristo. Quem converte é o Espírito Santo, amém? Mas a gente pregando para esse bruxo, ele se converteu. E ele era assim, tipo, fazia um trabalho hoje 6 horas, a pessoa estava sendo velada 18 horas. Uma das culpas muito grande que ele sentia era porque ele dizia assim: eu matei muita gente. E nunca pegou numa arma. Era só os trabalhos que fazia. Por isso que a pessoa está doente, não sabe o que tem, médico não sabe o que tem, ninguém sabe o que tem, precisa de oração. Porque a maioria delas é de fundo espiritual. Quem está entendendo? Porque você come coisa consagrada, vão na tua casa. Há um tempo desse atrás, a gente esteve num local lá e fomos orar numa casa e as pessoas, a mulher doente em cima de uma cama, morrendo. E uma situação muito complicada, a família toda e tal. E a gente orando. E o Senhor disse assim: tem um saco de terra de cemitério. Alguém colocou esse saco dentro do quarto dela. E na hora a gente falou, e a pessoa começou a procurar no cantinho do guarda-roupa. Um saquinho de terra amarrado. Nós oramos, desfizemos o trabalho. 2 dias depois, a mulher estava perfeita, não tinha mais nada. Por causa de quê? Trabalhos de magia. Encontra um pouso e entra. Tem um dia mau, amém? Amém? Tem o nosso dia mau. Quem que já teve um dia mau? Tem um dia mau. Tem um dia que você, se pudesse, nem tinha nascido. Tem um dia que tu peca, tem um dia que alguém pisou no teu pé e você diz: não consigo perdoar. E aí o trabalho lá em cima, tchum. Por isso que a gente sempre tem que estar coberto pelo sangue de Cristo, orando, repreendendo, amém? Então, esse bruxo, ele se converte, vai para a igreja e tal. E chega um dia que ele pegou um dia mau dele. E um amigo dele, passando em frente ao bar, o amigo dele chama ele. Ele vai para conversar com o amigo, que não era crente.
Conversa vem, conversa vai, o amigo serviu um copo de cerveja. Ele disse, não tem problema nenhum, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais mergulhado você for nos pecados, qualquer coisa pequenininha atrai demônios muito maiores. Quem está entendendo? E aí, ele tomou, no primeiro gole que ele tomou, Satanás apareceu para ele. E foi embora. E ele foi para casa. E aí, parou de beber, né? Parou um gole, viu o demônio, ele parou de beber, né? Foi para casa. Ele acordou à noite com o demônio grudado nele. Quando nós fomos lá orar, ele estava todo arranhado, todo, peito, braço, tudo, rosto, tudo arranhado. Pensando que tinha... Falei, você dormiu com gato? Não, você dormiu com onça. Porque gato não faz isso, não. O demônio apareceu para ele e disse, eu vou te matar. Porque eu só precisava de uma porta que você abrisse para mim entrar. E aí ele começou a orar, pedir perdão. E ele lembrou que o nome de Jesus Cristo era poderoso. E aí ele, em nome de Jesus, mandou o demônio embora. E clamou os anjos do Senhor. E ele vendo os anjos chegando. E aquela briga danada. E aí ele pega o telefone, liga. A gente chega lá e vai orar por ele. E ele disse, quase que o demônio me mata por causa de um gole de cerveja. Você consegue entender o que eu estou falando? Casa vazia. Se ela não estiver cheia, só precisa de uma prática. Os demônios vêm com tudo. Então, você precisa cuidar da sua casa. Você precisa cuidar da sua casa. Porque se você não cuidar da sua casa, o diabo vai entrar. E eu não estou aqui para amaldiçoar ninguém. Eu não estou. Não é maldição, é um alerta. Porque ele está ao seu derredor, buscando a quem possa tragar. Você é alguém que ele está tentando tragar. Não se iluda. Não se iluda. Então você precisa cuidar da sua casa. Fala comigo, eu preciso cuidar da minha casa. Romanos 8:19. Tem uma passagem que eu gosto muito. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O reino espiritual está esperando a nossa manifestação. Mas filhos aqui dentro do original é ilhos, que quer dizer filhos maduros. Então, a natureza aguarda com muita expectativa a manifestação de filhos maduros. O que é filhos maduros? Não são filhos mais meninos. Entendem isso? Por quê? Porque o filho maduro, ele enche a casa. O filho maduro, ele deixa o Espírito habitando nele. O filho maduro, ele fica esperto para as artimanhas do inimigo. Mas o filho imaturo, o filho que é criança não sabe de nada. O Arthur está lá em casa, vai brincar lá em casa, mexe com cada coisa. Eu digo, meu Deus, você não vê perigo nas coisas. Isso a gente tem que cuidar, quem está entendendo? Então o filho maduro não. O filho maduro você deixa em casa tranquilo, porque sabe que ele não vai quebrar nada, que ele não vai fazer nada de errado, que ele não vai se matar sozinho. E a manifestação desse filho maduro é que o mundo está esperando, com o molde de Deus, com o molde do Espírito Santo, com o molde dele em você. Porque é esse filho maduro que vai curar quem está doente, que vai libertar quem está cativo. Quem está entendendo? Que vai salvar quem está perdido. É o filho maduro. É o filho maduro. A revelação aguarda ansiosa. A natureza, o mundo aguarda ansiosa a manifestação desse filho cheio de Deus. Desse filho que vai mudar a história de outras pessoas. Desse filho que vai manifestar a glória dele lá fora. Desse filho que vai fazer a diferença nessa geração. É por isso que o inimigo tem gerado lugares que tenta trazer pessoas sempre como se fossem bebês, para que não se manifestem lá fora. Mas o filho maduro, ele se manifesta, ele é espelho
espelho daquele que o formou. Porque diz que nós, como por espelho, a gente se vê em Deus e Deus se vê em nós. Filho maduro tem semelhança de Deus, tem cheiro de Deus, tem voz de Deus, tem palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Filho maduro, ele espelha Deus para o mundo. Porque o molde já está pronto. O mundo não vai moldar ele mais. Segunda Coríntios diz assim, 7:1. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quer ficar livre de demônios? Busca ser santo. Quer deixar de ser casa de demônios? Passa a ser casa de Deus. Quer deixar de ter o molde das coisas deste mundo? Passa a ter o molde das coisas espirituais. O Senhor, Ele deu o mundo, a terra, é coisa natural, é para nós governarmos, amém? Amém? Por isso que Ele deu o domínio ao homem. Eu moro de aluguel. O proprietário me deu o domínio do apartamento. Desculpa. O proprietário tem o domínio do apartamento. Então ele faz do apartamento o que ele quer. Amém? Mas eu tenho só a concessão do dono para morar. Eu não faço o que eu quero no apartamento. Eu não posso quebrar uma janela sem falar com ele. Eu não posso sair de lá e botar outra pessoa morando lá dentro sem falar com ele. Eu não posso fazer isso. Quando o homem entrega o domínio da terra a Satanás, ele entregou o governo para Satanás governar a terra. Por isso que Cristo veio para tomar de volta o domínio de Satanás e entregar à igreja. Por isso que ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O Senhor deu a terra para o homem. O Senhor deu a terra para o homem governar, para o homem mandar, para o homem fazer todas as coisas. O homem cai em pecado e ele pega nesse momento que caiu em pecado, ele entrega para Satanás esse domínio. Jesus vem e toma do diabo esse domínio de volta e diz: é meu, e eu dou à igreja. E você voltou a ter domínio de novo. Não permita que o diabo, como ilusionista, faça você acreditar que ele manda alguma coisa, porque ele não manda nada. Ele não é ninguém. Ele só tem o poder que você dá para ele. Ele só tem espaço na tua vida que você abre a porta. Porque a palavra do Senhor diz que ele está debaixo dos nossos pés. E às vezes a gente acha que anda pisando no diabo, né? Estou pisando no diabo. É só para os filhos maduros que estão assentados com Cristo nos céus. Em Efésios diz que nós estamos assentados em Cristo acima de todo principado, potestade, de tudo. Então os meus pés só pisam no diabo, ele só está abaixo dos meus pés, só estou assentado com Cristo. É por isso que você, quando deixa de se assentar com Cristo, o diabo pisa em você. Entende isso? Entende por que você tem que estar com Cristo, cheio dele, se assentado, como diz em Efésios 2, assentado lá em cima com Cristo. Porque aí você domina todas as coisas. Aí o domínio que era do diabo passa a ser seu. E é isso que Cristo quer trazer sobre a minha vida e a sua vida, é um domínio. Nós temos autoridade para dominar, para tomar a terra, para libertar vidas, salvar vidas, curar vidas e governar a nossa própria vida. O diabo não pode governar você mais. O diabo não pode mais moldar você. O diabo não pode mais entrar na tua vida e roubar você. O diabo não pode encontrar